mais um episódio e hoje o tema é o peso invisível das mulheres que lideram. Com vocês, fala comigo! Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo Nilda Neto, economista, escritora, palestrante. Muito obrigada pela presença, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. Estou me sentindo honrada em estar aqui com vocês. Me fala, existe um peso invisível das mulheres que lideram? O que você tem visto aí nas suas mentorias? Quais são as maiores dores dessas mulheres? As maiores dores, e isso já vem desde sempre, desde que as mulheres resolveram trabalhar fora, uma das maiores dores de todas as mulheres é a culpa que ela sente por estar se ausentando do lar. Ela está trabalhando, ela tem os filhos, tem o marido, tem a casa, e nesse período em que ela fica fora de casa trabalhando, ela se sente muito culpada. E muitas vezes ela nem enxerga o bem que ela está fazendo para a família, para ela e para a família. E não só para ela e para a família, mas para a sociedade. E isso tem sido muito forte entre as mulheres. Eu falo sempre que quando nós, mulheres, saímos de casa para trabalhar, existe uma culpa que vem assim, arrebatadora, da gente deixar os nossos filhos, deixar o nosso lar, né? São muitas funções que a gente acaba acumulando e isso traz um peso muito forte, né? É um peso invisível, gigante, uma culpa eterna, que a gente acumula várias funções. E como transformar uma mulher em líder, né? O que você indica para essas mulheres? Quais são as dicas que você pode trazer para a gente para motivar as mulheres? Olha, as dicas que eu trago são, em primeiro lugar, no momento em que você estiver se sentindo culpada por estar longe dos seus filhos, da sua família, uma das dicas que eu dou é melhore a qualidade do seu tempo. Como assim? O tempo em que você está em casa com seus filhos, com seu marido, vivendo a sua vida com a família, que seja tempo de qualidade, para que isso fique na memória deles e que eles percebam que o fato de você estar fora não está prejudicando totalmente, muito pelo contrário, está trazendo qualidade àquela relação. E, em segundo lugar, é desgastante mesmo. Para a mulher se tornar líder, ela precisa mostrar que ela tem potencial. Começa por aí. E para mostrar esse potencial, a mulher se desdobra muito. Mas tudo tem um preço. Se você não pagar o preço, você também não alcança os seus objetivos. E quando a mulher ela consegue vencer todo esse desgaste, toda essa cobrança que tem em cima dela, ela consegue trazer resultados impressionantes para ela, para a família, para as empresas, para a sociedade. Porque a mulher ela tem muito potencial e quando ela consegue colocar esse potencial à mostra, ela traz situações muito ricas para todos e para a sociedade. São processos importantes que a mulher precisa saber vencer. Se ela não souber, ela fica pelo caminho. Eu vejo que uma dor, né, enfim, nos meus atendimentos que eu vejo muito, é que a mulher ela precisa provar o tempo inteiro no ambiente de trabalho, em casa, provar que é uma boa mãe, provar que é uma boa profissional, provar e é o tempo inteiro provando, né? É o tempo inteiro justificando por que você está saindo para trabalhar todos os dias e se dedicando. Teve até uma passagem, uma vez, um advogado, em audiência mesmo, aconteceram algumas coisas na audiência que foi mais benéfico para o meu cliente, e na mesa de audiência ele falou: doutora, quero parabenizar você pela sua excelente atuação, apesar de pouca idade. É como se a gente fosse o tempo inteiro subestimada, eu diria, né? Porque
as pessoas, ele já era um senhor de idade, advogado, ele olhou para mim, ele não viu que eu teria conhecimento, técnica, que ele não conseguiu aguentar sair da sala. Ele falou no meio da audiência. Então, assim, é como se a gente tivesse uma obrigação, né, de conseguir provar o tempo inteiro a nossa competência, como se fosse uma justificativa. E eu vou dizer mais. Para uma mulher chegar ao nível gerencial, é muito desgastante. Mas quando ela consegue, ela traz resultados excelentes. Você veja que eu ouvi isso de uma pessoa falando dentro da empresa. Um dos meus líderes queria me promover a gerente e eu escutei uma pessoa falando para ele, dizendo assim, olha, ela é excelente, ela conhece tudo, ela tem potencial, ela tem capacidade, mas tem um problema. E ele, qual é? Ela é mulher. Acredita nisso? É um absurdo. Foi. Ainda bem que esse gerente que queria me promover, que era o meu superior, que ele enxergou que eu tinha potencial, que eu estava preparada, ainda bem que ele não ouviu isso, porque se ele tivesse ouvido, o que aconteceria? Era mais uma mulher que tinha condições de gerenciar uma equipe e que ia ficar de lado, porque somente pelo fato de ser mulher. E nós não podemos continuar dessa forma. Eu acho que a mulher ela tem que continuar lutando, sim, se preparando, porque você também não pode chegar despreparada, porque isso é desgastante, isso desgasta também a imagem da mulher. Eu vejo muitas mulheres que não se preparam e acabam se desgastando no meio do percurso. E isso também é muito triste, quando ela não percebe que ela precisa se preparar. E eu vejo muito que, às vezes, as mulheres, elas têm medo, né, de ter uma ascensão profissional, não só por conta dos desafios que vai ter com seus pares, né, no ambiente de trabalho, mas muitas vezes no próprio lar, onde, né, o machismo, o marido não consegue aceitar a mulher estar numa posição profissional superior à dele, né? É extremamente complicado, porque às vezes a mulher ela se priva com medo do que pode acontecer na estrutura familiar. É extremamente complicado isso, né? E eu vejo muitas mulheres que elas evitam, elas não crescem, elas não querem crescer. Por quê? Justamente por esse medo. Então ela acha que ela tem que escolher uma coisa ou outra. Ela acha que ela precisa escolher ou a minha família, o meu marido, os meus filhos, ou eu crescer profissionalmente. Quando ela faz isso, ela só piora a situação. Por quê? Ela se torna uma mulher frustrada. E uma mulher frustrada, ela não vai se sair bem no trabalho, ela não vai se sair bem em casa, porque ela começa com aquele sentimento de culpa, sabe aquele sentimento de eu devia ter ido, eu devia ter feito, eu devia ter enfrentado e ter aceitado isso e saber lidar com a família, com os filhos, o marido, enfim, todos os familiares e a sociedade. E muitas vezes essa mulher, quando ela deixa de crescer com esse medo, ela piora, e piora a relação dela familiar e a relação no trabalho. E muitas vezes ela não percebe por que eu estou indo mal no meu trabalho, por que eu estou indo mal com a família, justamente porque ela se deixou de lado, ela não quis crescer por medo, por esse medo, e o medo acabou atrapalhando tudo e muitas vezes até acaba numa situação muito ruim, tanto na família quanto no trabalho. É porque aquilo que eu falo, né? A gente, às vezes, a gente tenta caber em uma caixa que é muito pequena pra gente. Então, uma dica que eu dou para você que está assistindo o nosso podcast, não se limite. Você tem que caber no relacionamento que fique confortável. Quando esse relacionamento começa a te podar, te tolir, a te prender, você não consegue soltar os seus braços e poder voar, óbvio, né? A gente conseguindo equilibrar os pratos, eu falo sempre que nós mulheres, a gente equilibra 500 pratos ao mesmo tempo, Sim. Porque é pensar na casa, é pensar nos filhos, é pensar na estrutura, na alimentação, na roupa, é pensar no ambiente de trabalho, enfim, nos prazos que a gente tem, mas a gente deixar de crescer porque a gente tem medo, isso é algo que a gente precisa vencer. Porque o nosso lugar
é onde a gente quer estar e não se moldar e se encolher para poder caber, seja numa relação, seja no escritório, no trabalho. A gente precisa ser inteiro. Sim. E isso é o que faz a gente ter felicidade, propósito, faz a nossa vida realmente ter um sentido. E inspirar pessoas, inspirar os nossos filhos, porque a sociedade ela vai cobrar de qualquer maneira. Ela vai cobrar. Que a gente seja cobrado, mas que seja sendo feliz. E não na infelicidade, né? Tentando caber ali em várias caixas e deixando um braço para fora, se machucando, né, Nilda? Sim. Você também teve uma, uma vida um pouco parecida, né? De tentar caber em caixas que eram pequenas e até você conseguir aí a sua libertação, né? Foi. Conta um pouquinho para mim. Então, quando você fica tentando... Primeiro, nós mulheres, a maioria das mulheres, ela tem o hábito de se autocriticar. É uma autocrítica muito forte. A mulher se exige demais, ela acha que precisa ser perfeita, que ela tem que dar conta de tudo e que ela precisa estar ótima em todos os momentos. Claro que a gente não consegue. É lógico que a gente não vai ser perfeita. Ninguém é. Nem os homens, nem as mulheres, ninguém, nenhum de nós é perfeito. Então, o que acontece? Quando você fica tentando essa perfeição e você fica se cobrando demais, você acaba se frustrando. E essa frustração te deixa ansiosa. A ansiedade te leva até a doenças também, né? É o que fala que são as doenças psicossomáticas. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro a gente tem que perceber onde é que eu estou deixando de ser eu mesma. Onde eu estou deixando de crescer. E por quê? Nós temos que fazer uma autoanálise sempre. Porque se você não fizer, a vida é assim, ela vai te arrastando, ela vai te levando, ainda mais para as mulheres que têm casa, filho, marido, trabalho e uma série de coisas que você acabou de comentar agora. Se nós não tomarmos esse cuidado, quando nós vemos, passaram-se 20, 30 anos e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Então é esse cuidado que nós precisamos ter. E outra, um aviso que eu dou, porque isso acontece com todos. Você vai ser criticada o tempo todo. Sim, entenda isso. Se você crescer, você é criticada. Se você também não crescer, você é criticada. Se você fizer algo importante, você é criticada. Se você não fizer, você também é criticada. Então, não leve isso em consideração. Leve em consideração o porquê você está fazendo isso. Onde você quer chegar. Isso é benéfico? Isso é importante? Isso aqui é o que eu gostaria de estar fazendo? Isso aqui está trazendo benefícios? Isso é o que importa. Não se deixe levar pelas críticas, porque isso vai acontecer sempre. A crítica é inevitável, né? Se a gente está fazendo, estão criticando, se deixou de fazer, vão criticar também. Então o negócio faça, seja feliz, seja você, respeite, né, a sua essência, o seu eu, e as coisas elas vão se encaminhando por si só, né? Porque a sociedade ela cobra demais, ela é cruel muitas vezes com as mulheres, porque se a gente trabalha fora e você tem uma carreira de sucesso, você vai ser criticada por estar deixando os filhos, que você de repente, não é uma boa mãe, porque tá largando. Engraçado que se o homem se joga no trabalho, faz as coisas, a sociedade acha tranquilo, né, Nilda? Sim, sim. Agora, se é a mulher, nossa, a cobrança... E que, na verdade, a responsabilidade é dos dois. A responsabilidade de criar os filhos, de cuidar da casa, é dos dois. Porque só a mulher tem essa responsabilidade, porque só a mulher é criticada. Então, isso precisa... Já tem eu já vejo alguns casais já perceberam isso, e isso já se torna mais fácil. Mas quando fica aquela cobrança só em cima da mulher, fica complicado mesmo. É onde a mulher acaba se sentindo esgotada. E quando ela se sente esgotada, ela acaba numa sobrecarga tão grande que muitas vezes ela nem percebe que ela já não tem prazer em alguns momentos, prazer de vida, que eu digo.
Então, esse cuidado as mulheres precisam tomar, porque eu vejo muitas mulheres que ainda caíram nessa mentira de que ela é quem tem que dar conta de tudo, ela é quem tem que estar ali presente o tempo todo. Por quê? Que precisa ser forte o tempo inteiro, né? Exato. E ela tá sendo forte com todo mundo, menos consigo mesma. Exato. E quando essa mulher precisar de ajuda, precisar de apoio, quem vai dar? Se ela mostrou o tempo todo que ela era forte. Quando você mostra o tempo todo que você é forte, você está dizendo, sabe o quê? Para o mundo? Eu não preciso de ajuda, eu dou conta de tudo. Olha, não me ajudem porque eu não preciso. E as pessoas vão se acostumando a não te ajudar, a não enxergar que você é um ser humano que também precisa. Que precisa de descanso, que precisa de apoio, que precisa de momentos de aconchego também. E muitas mulheres caem nessa mentira de que elas não podem, elas colocam uma barreira dizendo que, olha, eu sou forte, eu dou conta de tudo. E agora? Só que por dentro, muitas vezes, é uma mulher que ela está machucada às vezes. Fragilizada. Né? E nem ela percebe isso. Ela só vai perceber muitas vezes quando a saúde dela já estiver muito frágil, quando ela não tiver mais apoio de ninguém, quando ela não tiver mais aqueles momentos em que ela fala, eu sinto prazer, eu estou fazendo o que eu amo, o que eu gosto. Cuidado, mulheres, vocês precisam ficar atentas enquanto há tempo. Não deixem o tempo passar só para depois vocês tentarem correr atrás de algo que vocês deixaram lá atrás. E me fala uma coisa, você dá uma mentoria para as mulheres poderem fazer essa ascensão profissional. Qual a dica assim que você dá, que você acha que vai engrandecer aí o nosso podcast, que você pode dar um spoilerzinho que a Nilda vai lançar aí o curso dela? Sim. O que você pode dar de dica para a gente? Então, eu tenho dado mentorias para as mulheres porque eu percebo que muitas mulheres, elas, como eu falei agora há pouco, elas ficam no caminho. Elas não conseguem enfrentar todos esses desafios que nós enfrentamos. E que eu vou dizer uma coisa para vocês, crescendo ou não, a vida vai te trazer desafios. Lembra disso? Não adianta você fugir dos desafios. Eu já vi mulheres, eu não quero crescer porque eu não quero enfrentar tudo isso que você está enfrentando. Eu vou te dizer isso. Se você não enfrentar o desafio do crescimento, você vai enfrentar o desafio do não crescimento. E é muito pior. E o que eu tenho feito, a mentoria que eu tenho dado para as mulheres e o curso que eu estou preparando é muito rico. Por quê? Eu vou passar para elas, é um curso muito profundo, que eu vou passar para essas mulheres o passo a passo de como elas conseguirão crescer. Isso, e essa transformação, ela vai, se a mulher levar a sério, tá? Porque eu vejo muitas mulheres, elas fazem curso assim, de qualquer jeito. Então, não adianta nada, você perdeu o seu tempo. Quando você faz um curso, você tem que se aprofundar nele, você tem que ver o que essa pessoa está me ensinando. E ali eu estarei mostrando, ensinando tudo, desde como lidar com temperamentos, o autocontrole, tem muitas informações imprescindíveis, que se a mulher ela fizer com muita atenção, em 3 meses, ela é percebida de uma forma totalmente diferente. Ela vai ser percebida como líder. Por quê? Porque a mudança começa dentro. Eu falo que é uma questão de postura. Exato. É a maneira como você olha para o espelho e você se enxerga, né? Com um propósito, sabendo onde você quer chegar. Porque eu vejo muitas pessoas, né? E aí eu já generalizo entre homens e mulheres, que eles só querem, eu quero ganhar um cargo, eu quero subir de cargo, mas ele não quer no íntimo dele, porque muitas vezes a mudança, ela não é fácil, né? Ela é dolorosa. A gente precisa lidar com as dores, porque elas são necessárias para te preparar para o caminho, né? Do processo.
Eu profissionalmente andei passando por alguns desafios que foi extremamente engrandecedor. Sim, eu evolui demais como pessoa. E porque às vezes as pessoas elas olham, né, você no seu profissional e muitas vezes você no profissional você tem um jeito, né, uma firmeza que é diferente quando você está fora, né, dos bastidores que as luzes apagam e, e a gente é de carne e osso, a gente está ali, né? E quando você começa a mudar, e essa mudança ela veio justamente para a hora que a gente apaga a luz. A minha forma de ver as pessoas, o profissional, de posicionamento, de postura, tudo isso e foi agora, assim. É, por isso que quando a gente conversou, foi um tema que eu falei, gente, é uma coisa que a gente precisa trazer, né? É um tema extremamente importante. Só que óbvio que toda mudança, todo o processo, ele requer dores, ele vai te trazer um pouco de ferida, ele vai trazer à tona coisas que estão lá no fundo. Por que você deixou isso guardado? Por que você estava, sabe, abafando esse crescimento? O que escondia lá? E você começa a revirar o baú e vai vir. E a gente precisa ter força suficiente para agarrar e ir para cima, porque a gente precisa, né? Para a gente crescer e poder conquistar as coisas, novos andares, novos patamares, a gente precisa estar com outros conhecimentos além do que a gente já sabe, né? E assim, eu super entendo o que você está falando. Às vezes é um pouco desafiador, a pessoa Muito. começa, né? A dica que eu tenho é: vai vir uma parte tortuosa, obscura, mas em frente. Eu falo sempre que é como se a gente estivesse num barco e quando a gente está nesse processo tem um nevoeiro absurdo, onde você não sabe para onde a embarcação está indo, o que está acontecendo, mas quando você começa a enfrentar e você está lá e mantém remando, você vê que você começa a sair daquele nevoeiro, começa a baixar e você começa a enxergar o que precisa ser feito, quais as atitudes que a gente precisa tomar para a gente ter aí o crescimento e tá crescendo cada vez mais, né, Nilda? Exatamente. E isso, muitas vezes, nós somos, eu vou dizer para você, nós temos, às vezes, medo de tomar algumas atitudes. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente toma determinada atitude, a gente vai desagradar algumas pessoas. Não adianta, a gente sabe que tem que saber isso, vai agradar, você não vai conseguir agradar a todos o tempo todo. Quando você fica tentando agradar a todos o tempo todo, sabe o que acontece? Você perde a sua essência. Você deixa de ser quem você é, porque você quer agradar uma pessoa que pensa de um jeito, quer agradar o outro, quer agradar o outro. Sabe o que as pessoas falam de você? Que você é uma fraca. Ah, não, nem escuta o que ela fala, para um ela fala uma coisa, para outro ela fala outra. É isso que acontece quando você fica tentando agradar a todos. Então, para de tentar agradar a todos. Veja o que é que você precisa fazer. Isso vai desagradar algumas pessoas? Vai desagradar, sim. Só que você precisa... Uma coisa que me ajudou bastante, eu sempre pensava no depois. Então, se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. E o depois? Não, depois vai ser difícil eu enfrentar. Tá, ok, vai ser. Só que aí eu preciso me preparar para esse depois também. A gente não pode fazer as coisas sem pensar, sem analisar o que vem depois e sem se preparar para isso. Então, você precisa se preparar para o depois. O que acontece? Quando você se prepara para esse depois, ok, você já sabia que isso ia acontecer. Uma vez eu li um livro, e eu li bastante também, estudei muito, fiz muitos cursos ao longo da minha trajetória, porque foi necessário para que eu conseguisse enfrentar todos os desafios que foram enfrentados e que eu conseguisse chegar aos cargos aos quais eu cheguei. Eu precisei me preparar para isso, eu precisei aprender, estudar, e num dos livros que eu li, ele falava assim, olha,
você sabe que vai acontecer algumas coisas boas na sua vida e algumas coisas ruins. Tudo depende das atitudes que você toma. Ok, aquilo me deu uma luz tão forte, porque eu estava tendo alguns medos de tomar algumas atitudes. Como toda mulher, como todo ser humano, às vezes a gente tem alguns medos. E eu via que eu fazendo isso, eu só estava piorando a situação. Piorando. Eu, às vezes, deixava de fazer alguma coisa, por exemplo, ai não, eu vou prejudicar tal pessoa. E aí o que acontecia? Eu não só era prejudicada porque eu estava ali sem querer prejudicar aquela pessoa, mas aquela pessoa, ela continuava piorando. E o que acontece? Ela não só piorava, como ela estava prejudicando o entorno, todos ao entorno. E foi aí que, lendo esse livro, eu entendi que eu precisava aprender a tomar atitudes. Atitudes que talvez nem me agradassem, porque você, dependendo da atitude, você não quer tomar, mas atitudes que eu precisei aprender que é a pessoa que está pedindo para fazer, para que você faça isso. Atitudes necessárias, necessárias. Né? Às vezes não é o que a gente quer fazer, é o que precisa ser feito. A pessoa está pedindo isso, não verbalmente, mas as atitudes dela estão pedindo para que você tome alguma atitude que nem você quer, mas que são necessárias. E depois que você toma, aí você tomou aquela atitude, você sabe que vem algo ruim depois. Ok, vai acontecer isso, isso. E o que eu preciso fazer? Eu preciso estar preparada para isso. Se você já está preparada, ok, você já viveu aquele preparo, a tua mente já se programou para isso. E na hora em que você já programou a sua mente para isso, ok, é simples. Mas eu acho que o link do medo é muito importante. Sim. Eu sempre falo para minha filha, agora fazendo uma comparação, que o medo ele é necessário, porque ele te mantém vivo e ele vai fazer você ponderar, pensar em quais as atitudes que você precisa tomar, quais são as consequências possíveis, consequências que vão ser desdobradas daquela primeira. Então, assim, o medo ele é extremamente importante. E muitas vezes o medo paralisa ou ele te ensina a ter atitudes certeiras, né? Porque às vezes você não quer tomar, né? Quando você tem um cargo de liderança, às vezes aquele funcionário ele não está cooperando com a equipe, está prejudicando os demais, e você, como líder, precisa tomar uma atitude para que você não desestimule o restante da equipe, né? Por mais que você goste, enfim, da pessoa pessoalmente, mas são atitudes que elas precisam e são necessárias para o desenrolar daquilo, né? Exatamente. A pessoa que está ali prejudicando a equipe, no fundo, ela está pedindo demissão, ou pedindo para sair daquela área, e você está ali com pena, né, de tomar aquela atitude, preocupada até com a família da pessoa, mas nem ela está preocupada. E aquilo vai estragando, vai prejudicando a equipe toda, porque eles vão ficando revoltados, porque porque você não tomou atitude. E aí o que acontece? A equipe também começa a agir como essa pessoa. Porque a equipe fala assim, não, se ela não faz nada, então acho que eu vou fazer que nem essa pessoa. Então é a pior coisa. Foi aí que eu precisei aprender. É a pessoa que está pedindo isso. Não sou eu que estou querendo. Você dá uma chance, dá outra chance, dá outra chance. Só que não adianta, a pessoa só vai piorando e eu vou dizer, só vai piorando e prejudicando todos ao redor. E eu vou dizer, isso na vida particular também acontece. Porque, às vezes, eu percebo muitas mulheres, elas se sobrecarregam demais. Além delas se sobrecarregar no trabalho, elas se sobrecarregam em casa e, às vezes, com a própria família também. E aí vira rotina. Olha, fulana resolve. Não, entrega para ela que ela resolve. E a pessoa vai se sobrecarregando. Todos vão se acomodando em cima daquela pessoa porque ela não sabe dizer não. E dizer não é tão importante. É difícil. Dizer não é libertador. Sim. Dizer não é incrível. Exato. Quando você aprende, é difícil.
É difícil aprender a dizer não, mas quando você aprende, você fala, por que que eu não fiz isso antes? Eu devia ter feito antes, eu devia ter começado antes. Eu fiz um curso que o líder desse curso, ele fazia o seguinte, quando ele precisava dizer não, ele falava um não de uma forma muito educada. Ele, ao invés de ele dizer um não grosseiramente, a pessoa ia falar alguma coisa para ele, ia pedir alguma coisa, e ele dizia, ele dava um sorrisinho, ele falava, não, nesse momento isso não dá para mim. Numa próxima, quem sabe, mas nesse momento eu não posso. Então, todos já sabiam que ele estava dizendo um não educadamente, mas ele sabia dizer o não. E quando você não sabe dizer o não, o que acontece? Você vira aquela pessoa sobrecarregada e começa a ficar chata. As pessoas falam assim, ela é chata, só que não sabem por que que você é chata. É porque você está tão sobrecarregada que você não consegue ser aquela pessoa ativa, dinâmica, bem-humorada. Por quê? Porque as pessoas bem-humoradas, às vezes, te jogaram muitas coisas e você ali, ó, aceitando, aceitando. Cuidado. Perceba quando estão abusando de você, não só no trabalho, como na vida pessoal também. Isso é imprescindível para que você consiga ter uma vida digna. E nós merecemos uma vida digna. Acorda enquanto é tempo. Porque muitas vezes as pessoas elas vão jogando no colo os problemas delas no colo de Sim. outra pessoa. E essa pessoa, por não conseguir falar não, vai absorvendo, vai absorvendo. Daqui a pouco você está decidindo até o que o outro vai comer na hora do jantar. E isso é uma sobrecarga mental, Sim. né? E realmente dizer não é libertador. Você vai desagradar, mas antes você desagradar o outro do que a si mesma, né? E eu li uma vez que a cada sim que você diz a alguém é um não que você diz para você mesmo. Então, é o autocuidado, é o amor próprio, é realmente olhar e respeitar as suas os seus anseios, as suas coisas que você gosta, que você ama, os seus valores. Porque chega uma hora que, de tanto você dizer sim, de você se anular, eu acho que anular é a palavra. Você começa a não saber nem o que você gosta, o que você gostava de fazer, você se vê tão perdido em meio a tantas obrigações que você já nem sabe mais, porque você não consegue fazer mais as suas coisas, porque você está ocupada demais resolvendo o problema dos outros, né? E Nilda, quem você precisou deixar de ser para se tornar a mulher poderosa, incrível que você ocupou no cargo que você, né, exercia na empresa? Esse é outro desafio que a mulher enfrenta. Porque normalmente nós mulheres, normalmente, não digo todas, a mulher é mais sensível, ela é mais delicada, ela fala mais com aquele jeitinho delicado, sabe? E quando você assume um cargo, você percebe rapidamente que ou você mostra que você tem capacidade de gerenciar aquela equipe, o trabalho que você está fazendo, ou você é descartada. Porque do mesmo jeito que você recebe um cargo, você pode perder. Isso é muito fácil. Eu vi muitas vezes acontecer isso. Por quê? Porque se você ficar com aquele jeitinho, tentando agradar a todos, falando de uma forma assim, uma forma não uma postura profissional, uma postura de líder, se você não assumir essa postura de líder, você é engolida muito, e é muito rápido tudo isso. Então, eu precisei deixar de ter aquela sensibilidade, precisei, uma vez até um colega gerente também, que estava no mesmo nível gerencial que eu, ele falou assim, nossa, mas você é durona, né? Você fala de uma forma enérgica. Eu falei assim, precisei ser assim, porque é isso que a empresa espera de mim. Por quê? Se eu ficasse com aquele jeitinho meigo lá fora eu continuo com o meu jeitinho de ser. Então, dentro da empresa, eu precisei, muitas vezes, ser a líder, ter aquela voz mais firme, mais forte.
Por quê? Porque senão você não é ouvida. Senão as tuas ideias, elas ficam ali jogadas. Se você não mostra que você conhece aqui o que você está falando, que você fala com propriedade, com firmeza, você tem que mostrar muita firmeza. Olha, isso aqui precisa ser feito dessa forma, por isso, isso, isso. Se não acontecer dessa forma, vai acontecer de tal forma. Você não pode ter medo. Você não pode ter medo de escrever o que precisa ser feito. Eu vi muitas pessoas que não escreviam com aquele medo. Não! Se posicione, a empresa está te colocando num cargo para você assumir. E não adianta, se você ficar com medo, você só vai ser mais uma. E sabe o que vai acontecer? A empresa te descarta. Se você é dona do seu negócio, os teus próprios clientes te descartam. Porque eles vão dizer, ah, não, é muito fraquinha. Teus colegas, ah, não, é fraquinha demais. Então, é isso que você tem que deixar. Deixa esse lado e você assume o lado de líder. E você conseguia mesclar isso? Na empresa, vestir um papel e fora da empresa conseguia ser aquela meiga. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de conseguir mesclar, né? Eu já sou meio prática, o que eu sou aqui, eu sou lá, enfim, eu não consigo muito, eu tô tentando aprender a fazer essa mescla. Para você era fácil? Não, não era fácil. E eu vou dizer mais, eu não acertei sempre. Como todos nós, como todas as pessoas, eu cometi erros também. Erros que depois eu falei, poxa vida, se eu já tivesse tal conhecimento, eu não teria cometido aquele erro lá atrás. E aí depois que você aprende, é que você percebe alguns erros que você cometeu. E óbvio que eu cometi alguns erros também. Todos nós cometemos. E eu cometi erros sim, e nem sempre eu consigo fazer essa mescla. Tinha momentos na empresa que eu tinha aquele lado feminino. E olha, eu vou dizer mais, o lado feminino é importante, a gente não pode perder. Quando eu falo que você precisa se posicionar como líder e para que você seja respeitada, para que você seja ouvida, mulheres, não deixem de ter a intuição feminina, é muito importante. Não deixem jamais de lado não só a intuição, mas assim aquela sensibilidade que a mulher tem. Isso é muito importante, porque essa sensibilidade percebe coisas que vão acontecer ou que não acontecem, percebem problemas, situações que a sua equipe está passando. Eu, por exemplo, eu percebia quando algumas coisas não estavam acontecendo bem, eu não jogava a culpa nos outros. Eu sempre pensava, em algum momento, eu estou falhando. Isso aí é o meu espelho. Isso aí eu aprendi também lendo alguns livros. Isso é o meu espelho, e isso não está bom. Eu também percebi, e às vezes em casa também, a gente chega com aquela coisa de líder e opa, Nilda, você está em casa, né? Opa, Nilda, você está em casa. Eu confesso que às vezes eu sou meio general total, né? Chega em casa, quando você vai ver, você já atropelou, já foi indo, já resolveu. E o grande lance é você conseguir deixar o espaço vago para o outro se posicionar. Gente, assim, eu não sei vocês, mas eu tô aluna de primeiro ano nisso. Tô tentando, porque eu tô tão acostumada a resolver e desenrolar as coisas que para eu conseguir deixar o espaço vago, a bola quicando, e eu não ir lá pegar, arremessar, não sei o quê, é muito difícil para mim. Por isso que eu até te perguntei. Em algum momento, você assumiu o cargo de liderança numa empresa tão grande, te deu medo? Sim, sim. E tanto que um dos cargos que me foi oferecido e que eu acabei assumindo, quando o meu gerente ele me ofereceu, eu falei para ele, eu fiquei assustada. O primeiro cargo eu fiquei assustada, porque qual cargo e qual empresa? Então, na verdade, o primeiro cargo eu trabalhava na Sabesp, o primeiro cargo foi de encarregada. Até então eu era analista, então eu não tinha liderado a equipe.
Então, aquele primeiro cargo, você fala, ai meu Deus, será que eu vou conseguir liderar uma equipe? Porque você sabe se liderar. Mas liderar uma equipe, então eu confesso que eu fiquei assustada. Eu não sabia se eu ia dar conta. Mas você dá conta. Se alguém, entendam isso, mulheres, se alguém enxergou em você esta capacidade, é porque você já tem essa capacidade. Você só precisa perder o medo. Você vai acertar sempre? Não, claro que não. Você vai cometer erros? Vai cometer erros. Você vai se sentir em alguns momentos insegura? Vai sim, vai se sentir insegura. Mas você acaba dando conta. Então você, e ao mesmo tempo, fui adquirindo cargos em nível de município, depois da região, regional, da região toda, e fui crescendo. Mas isso não foi acontecendo da noite para o dia. Como eu falo, foi um processo. Eu precisei aprender, eu precisei fazer cursos, eu precisei me aprimorar, eu precisei mudar em muitas coisas, eu precisei melhorar em muitas coisas e fui enfrentando vários desafios. Críticas, como eu falo para vocês, se você sobe ou não, você é criticada do mesmo jeito. Se você aprende ou não, você é criticada do mesmo jeito. Então você não deixa as críticas te derrubarem. Porque se você deixar, você vai ficar ali no cantinho frustrada, sabe? Aquele cantinho frustrada, você sabendo que você teria condições de trazer algo maior para o mundo e você não trouxe, porque você está ali morrendo de medo das críticas, da frustração, daquele sentimento de, ai, será que eu dou conta? Você dá conta sim. Óbvio que você vai enfrentar muitas coisas, mas você dá conta. Você precisa também ter a humildade de saber ouvir as críticas. Porque eu vou dizer para vocês, tem críticas que vêm de pessoas que só querem te derrubar. E tem críticas que vêm de pessoas que você fala, nossa, eu preciso ouvir isso. E eu gosto quando alguém me critica de verdade e que aquela pessoa está me criticando para o meu crescimento, eu ouço e eu começo a ver, nossa, eu preciso melhorar isso. É uma autoanálise, né? Eu preciso, Então, é imprescindível que você saiba diferenciar e você não jogue fora, não descarte as críticas. E cuidado com o ego, tá? Muitas mulheres, elas começam aquela, sabe, porque tem muita massagem no ego também. Tem muitas pessoas que às vezes estão te elogiando e você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes você está recebendo alguns elogios e você não percebe que você está falhando em outras coisas. É importante elogio? É importante você dar elogio para as pessoas? Sim, é importante você elogiar alguém que mereceu receber elogio, porque você está dando feedback, um retorno importante para aquela pessoa que está desenvolvendo algum trabalho, que está convivendo com você pessoalmente, senão você não reforça para que aquela pessoa continue crescendo. Não, e também pode acontecer, né, um falso elogio para te induzir a algum erro. Então, assim, Sim. a gente sempre precisa ponderar o que é falado, críticas, elogios, para você realmente saber onde aquela pessoa quer chegar, o porquê ela está fazendo aquilo. Porque principalmente no mundo corporativo, existe muito a puxada de tapete, né? Que quando a gente vê a pessoa tá ali te elogiando, te enaltecendo, e você tá achando que você tá fazendo um bom trabalho, até porque tem gente falando que tá tudo bem, sem você fazer autorreflexão, autocrítica, realmente olhar os seus liderados, porque os nossos liderados muitas vezes testam a gente o tempo inteiro para realmente saber se você tá esperto, se você tá ali de olho, se você, né? Porque se você não mantiver a cautela, né, ligada, aquele alerta ligado, eu acho que você num piscar de olhos você pode cair numa armadilha. Então, sempre tá de olho nas críticas e nos elogios. Eu acho que é estar de olho, inclusive, quando não tem nada, né? Tá de olho o tempo inteiro. Pois é, você precisa estar atenta. Mas aí a pessoa vai dizer, nossa, então é muito tenso, tem que ficar nessa tensão o tempo todo, de olho, de olho. Não, gente, não é tenso. Torne isso natural.
É natural. É natural você estar atento de onde está vindo o elogio. Eu tenho que levar em consideração, que bacana, né? Realmente esse trabalho eu fiz bem. Porque senão a gente também acaba só na crítica. A crítica você vai se afundando também. E como ela falou, não só o elogio quanto a crítica. Mais uma vez, complementando o que você comentou, o que você falou agora, eu vi uma pessoa falando assim para a gerente dela. Olha, essa pessoa estava na faculdade. Olha, eu quero te convidar para fazer uma palestra lá na minha faculdade, porque nós vamos fazer tal e tal assunto. Essa pessoa ela tinha raiva da gerente, tinha inveja, tinha raiva. E você é incrível, você é poderosa, você é isso, você é aquilo. Eu vi acontecendo isso. Aí você é poderosa, você é isso, você é aquilo. Nossa, ela jogou essa gerente lá em cima. Falou todos os elogios. Ok, a gerente, ela foi atenta. Ela falou, eu vou ver direitinho e depois eu te falo. Ok, a gerente saiu e a pessoa comentou com a outra assim, eu vou ferrar com ela. Eu vou fazer umas perguntas lá para ela passar vergonha. Aquilo, eu senti um gelo, porque quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o ser humano é capaz de tudo. Então nós precisamos mesmo ficar atentos aos elogios, às críticas, a tudo. Sem estar com aquela tensão o tempo todo, mas atentos. Ligar aquele momentinho de observação, observe de onde está vindo, como está vindo, observe o que vai acontecer, porque coisas boas e coisas ruins acontecem. Mas, uma coisa que é imprescindível você ficar atento. Se você só pensar no ruim, você também não sai do lugar. E se acontecer o ruim, vamos supor, aquela gerente acabou não indo, mas supondo que ela tivesse ido, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa ia tentar fazer com que ela passasse vergonha, mas ela era tão preparada que ela ia conseguir se sair bem. Então não fica só pensando no medo, no ruim não, porque eu já vi muitas pessoas travadas por conta do medo. Mas é o que eu sempre falo. Quando a gente está num cargo de gerência, de líder, você obrigatoriamente precisa dominar o assunto dos seus subordinados, porque eles vão testar, você precisa saber conferir, precisa saber todos os trâmites para que você não seja pego de surpresa. Porque pode ser que um subordinado seu faça algo que te coloque em maus lençóis para te prejudicar com seu superior. Se você tiver total domínio do que você faz, você simplesmente vai lá e executa a tarefa que não tinha sido feita. Então, assim, você mostra para sua equipe não só que você é uma líder, mas que você realmente é um braço deles, que numa falta você sabe executar, sabe fazer a operação, e se você mostra, né, o porquê você está lá, que você realmente tem competência, tem técnica, tem jogo de cintura, e ainda que você não saiba fazer 100%, você consegue motivar a equipe para que aquilo consiga fluir. Contando um caso, né, que aconteceu comigo quando eu tinha 20 e poucos anos. Meu pai tinha uma empresa, uma casa noturna, e o gerente noturno, né, dessa casa noturna era mais velho, me viu crescer. Então, para ele me respeitar como profissional, era muito difícil, porque ele conseguia ver a menininha que ele conhecia. Eu tinha 20 e poucos anos, acho que 22 anos, mais ou menos. E ele, né, tinha vários embates comigo, eu falava alguma coisa, pontuava alguma coisa, ele discutia, falava para mim que ia falar com meu pai, que queria saber, e eu falava para ele que era eu que decidia aquilo, ele não conseguia me ver como um par dele, né, uma pessoa, um braço dele. E aí teve um dia, e eu respeitava, não impunha para ele, falando, enfim, eu sou filha do dono, nada disso. Porque respeito a gente conquista, a gente não impõe. E aí teve um dia que ele entrou na minha sala, falando que um funcionário estava com uma dúvida no Olerite, e eu trabalhava no departamento financeiro, e eu peguei o Olerite e tal, falei para ele, pode mandar o funcionário entrar. Expliquei para ele o que tinha acontecido,
que estava certo o pagamento por conta disso, daquilo, fiz a conta para ele na calculadora, o funcionário saiu e esse gerente continuou na sala. Ele olhou para minha cara e falou: é você quem faz isso? Eu falei: não, não sou. Ele falou: e como que você sabia? Eu falei: ué, o senhor veio com o problema, eu verifiquei, fiz as contas, consegui ver, né, solucionar, explicar para o funcionário e fiz. Ele me deu a mão e falou: parabéns, agora você tem o meu respeito. Então, muitas vezes não adianta a gente impor respeito. A equipe, ela precisa te respeitar por admiração. E isso eu acho que é a grande sacada, né? A gente conseguir mostrar o nosso valor sem impor um cargo, sem dar uma carteirada, porque isso sim é conseguir conquistar o respeito dos seus pares, né? Exatamente. E se você é um líder que não sabe respeitar a sua equipe ela vai te obedecer ali na frente, por medo, porque não quer perder o emprego, mas por trás ela sabe que você não merece o respeito dela e ela não estará com você. E muito pelo contrário, o que ela puder fazer para te prejudicar, ela vai fazer. Por quê? Porque você está fazendo tudo ali para prejudicar a tua equipe. Começa de cima. Você quer o bem? Faça o bem. Agora, se é um líder que grita, que desrespeita, que não tem um mínimo cuidado com a equipe também vai responder da mesma forma. Então, não espere você ser respeitado se você não respeita. O respeito acima de tudo. Sim. É imprescindível. E foi um prazer enorme falar com essa mulher incrível que mora no meu coração. Você tem uma palestra, né, para dar. Você conta um pouquinho pra gente quais são os próximos passos aí, seus spoilers, o que tá por vir pra gente poder ficar ligadinho. Então, além do curso que eu estou preparando, que está ficando muito rico, no dia 5 de setembro eu vou dar uma palestra na Bienal do Livro, em São Paulo. Por conta do livro que foi lançado, eu escrevi eu sou coautora do livro O Poder do Resultado, da editora Chave Mestra. E nós estaremos lá na Bienal do Livro e eu estarei dando uma palestra e também vamos gravar um podcast lá nesse dia também. E também é imprescindível você... Sabe, o que me deixa bem feliz é que os conteúdos que eu estou passando no Instagram, no nilda.neto.oficial, no YouTube também, nilda.neto.oficial e também no Facebook, a mesma coisa, nilda.neto.oficial. Eu já tenho obtido muitos retornos de mulheres que falam para mim: não para, por favor, não para, continue trazendo esses conteúdos que você está trazendo, porque isso está nos ajudando muito. Inclusive, uma delas, eu estava no supermercado, encontrei com ela falou: olha, continua, por favor, não para de passar esses conteúdos que você está passando, porque além de estar me ajudando, eu mandei para minha prima que estava precisando demais, estava sofrendo demais no trabalho. Então, isso, não só essa, mas como várias mulheres que têm se manifestado, isso mostra que a gente precisa continuar, que aquele é deixar um legado. Porque não adianta nada eu ter vivido tudo isso, ter vivido toda essa experiência, ter vencido vários desafios, enfrentei muitos desafios, venci, outros não. Que adianta tudo isso se você não deixar um legado, se isso não servir para ajudar outras mulheres? E foi aí que eu comecei a enfrentar. E está acontecendo. E descobriu um novo propósito, né? Exato. De vida, que é empoderar mulheres, que é dar a essas mulheres uma visão de não encurtamento. Seja você, seja inteira, seja grande, livre, voe para onde quer que você tenha que ir. Não tenha medo. E saiba que Deus, ele sempre tem um propósito, ele sempre vai te levar no caminho que ele tem, que você tem que estar. Então, não tenha medo de você
lançar voos altos, grandes, porque você é merecedora e eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar todos os caminhos. Agradeço muito a sua presença, amei o nosso bate-papo. Sigam a Nilda nas redes sociais, no YouTube, sigam os nossos canais oficiais também, faça consórcio aqui no YouTube, para sempre ter o máximo de conteúdo que a gente puder trazer para vocês. E fala comigo!